Oi. Já começo te perguntando, a gente tem feito gravação e a gente tem publicado no canal do YouTube do Oricolé. Algum problema? Sem problema, pode gravar. Beleza, então. Então tá jóia. Então, quero dar início a mais um Oricoline, o Papo de Bar Sem o Bar. Essa semana eu preparei aqui um cenário de bar, eu estou no meu bar, com um Corona extra e uma Heinekenzinha aqui. Mas, então, quero dar boas-vindas a todos e a todas aqui no nosso Oricoline. E, em especial, ao professor Luiz Gonzaga Godoy Trigo, nosso amigo que gentilmente topou fazer essa live aqui com a gente. Já tem um tempo que a gente vem dialogando e eu estava ansioso para a gente poder fazer alguma atividade com o Trigo e que bom que deu certo da gente fazer essa atividade. Então, quero agradecer o Trigo. Para quem não conhece, eu acho que o Trigo é uma pessoa que dispensa apresentações, né? É um pesquisador bastante conhecido no campo do turismo e no campo do lazer. Na verdade, eu apenas quero dizer que o Trigo é professor da EASH, da USP, né, nos cursos de lazer e turismo, nos cursos de pós-graduação em turismo e também nos estudos culturais, não é isso, Trigo? Exato. Então, eu apenas quero fazer... Hã? O que foi? A Olivia falou que eu fui colega dela do Senac. A Olivia acabou de falar. A Olivia, né? Então, e aí eu queria fazer essa rápida introdução, mas agradecer muito ao Trigo. Eu sei que ele está aqui também pela nossa amizade e é muito bom poder dialogar com ele nesse momento. Eu quero dizer, Trigo, que hoje nós vamos ter a coordenação da Marcília. A Marcília, ela é a vice-líder do nosso grupo do Oricolé, minha parceirona de trabalho, nós temos feito várias coisas juntos e hoje ela topou fazer essa mediação, então eu vou imediatamente passar a palavra para a Marcília, né? Queria lembrar que a Marcília é professora da Universidade Federal de Viçosa hoje, está me orientando aí no mestrado e no doutorado e hoje está aí batalhando na Federal de Viçosa. Bom, Marcília, passo a palavra para você e espero que a gente tenha um bom debate. Só para fazer o que eu tenho feito todo início de conversa, para a semana que vem, o nosso Oricoline será com o professor José Guilherme Cantor Magnani, que vai falar de lazer e estudos etnográficos. Então, semana que vem, a gente vai ter o Magnani aqui conosco também para fazer essa atividade. Então, passo a palavra para o Marcília e mais uma vez agradeço o Trigo aí pela sua generosidade, pela sua parceria aí de estar com a gente, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Diz que está com barulho estranho. Deixa eu desligar a televisão. Pode ser que seja a TV, que está sem som, mas... E vou tirar o celular daqui de perto também. Melhorou o som? Melhorou, professor. Muito Melhorou, bom, sim. Mas, obrigada. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é o nosso, se não me engano, se me salvo engano, 10º Oricoline, né? Papo de Bar Sem Bar, em que a gente tem aí grandes parceiros aí contribuindo conosco nessas nossas reflexões, né? E aí eu queria, já para a gente começar já o nosso papo gostoso com o professor Trigo, dizer que a gente precisa, ao longo desse processo aqui, que vocês mantenham, por favor, os microfones desativados, para a gente evitar as interferências. E esse processo, né, de construção nossa aqui, ao longo da fala, né, do professor, ao final da fala dele, a gente já vai anunciar o início das inscrições. E aí, sendo assim, os microfones só serão abertos, então, por nós, na medida em que nós formos nos interagir com o professor, com perguntas diretas, tá? Então, eu peço a vocês que, caso queiram se inscrever, que as perguntas sejam feitas diretamente. Então, é nesse momento que a gente ativa novamente os nossos microfones, tá bom? Para a gente evitar alguma interferência.
E aí eu começo já agradecendo ao professor Trigo por essa contribuição. Eu tenho certeza que esse papo é um papo interessante e muito necessário, tendo em vista que essa discussão do turismo é uma discussão importante e é interdisciplinar, né? Então, eu quero muito construir esse diálogo aqui. Agradecer ao Helder, né, que, como ele disse aí, é parceiro de trabalho, parceiro de vida, parceiro de festa, e a gente tem construído aí uma trajetória juntos bem legal. E a Auricolé também pela acolhida já de muito tempo, né, e o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto. Então, um agradecimento a todos e a todos que estão aqui participando conosco dessa live. Bom, para além desse recadinho do microfone e das inscrições pelo chat, eu queria também reforçar que nós teremos, então, uma fala, né, um primeiro momento com o professor Trigo, em que ele terá, né, a disponibilidade aí entre 40 e 50 minutos, tá, professor? Para a sua manifestação e para trazer para a gente todo esse processo aí, né, do seu pensamento, e que, na medida em que termos esse tempo, né, próximo do encerramento, então a gente abre as inscrições e a oportunidade do diálogo com todas as pessoas aqui, tá bom? E só mais uma questão que reforçando isso, né, a necessidade de que no momento em que formos manifestar as nossas perguntas, que sejamos breves e sucintos, para a gente oportunizar a participação do maior número de pessoas, porque o nosso grupo aqui já chega a quase 60, e eu tenho certeza que muita gente quer dialogar. Então, é importante a gente ser bastante sucinto, né, e direto, objetivo, na nossa manifestação, no nosso diálogo com o professor, ok? Aí eu peço essa contribuição para a gente dar oportunidade e acesso, né, a todos de participarem. Então, professor, eu peço aqui o meu microfone, esteja à vontade aí para o seu tempo de fala. Muito obrigada. Ok, boa noite para vocês, muito obrigado pelo convite. Eu estou dando aula com o Google Meet, então eu estou mais ou menos habituado com a ferramenta. Se alguém tiver alguma mensagem, pode mandar pelo chat, que eu vou lendo. E eu trouxe aqui, falaram que é o bar, né? Então eu trouxe um vinho de Mendonça da Azul para beber com vocês em homenagem aí à live para a gente conversar no Bar Sem Bar. Um brinde então. Um brinde aí com vinho branco. Um brinde numa noite, a gente não pode dizer que é um brinde à saúde, né? Mas uma noite muito triste. A gente não pode começar uma live acadêmica sem entender que mais de 1.000 pessoas estão morrendo a cada 24 horas sem necessidade, né? Sem termos um ministro da Saúde, sem termos uma política pública e privada de saúde. Então, é um momento muito triste. É um momento triste para o turismo, para o lazer, para a parte do entretenimento. Eu trabalho com entretenimento, né? A minha livre-docência foi em cima do entretenimento, e aí que eu faço um link com os estudos culturais na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Lá eu trabalho tanto no programa do mestrado em estudos culturais, cujo coordenador é o professor Piassi. O professor Piassi, ele é físico, mas é especializado em educação e em ficção científica. E no mestrado de turismo, nós temos lá o Glauber, que atualmente está como coordenador, e o Alexandre Panosso, que é outro colega aí, pesquisador. E então, na verdade, por exemplo, eu tenho orientandas e orientandos de turismo que, na verdade, estão fazendo uma dissertação ou um doutorado você pode chamar de estudos culturais. A gente tem essa permeabilidade na IACH. Primeiro que nas graduações a gente já não tem departamentos. A gente tem os 11 cursos de graduação, então acaba tendo um contato muito grande, acaba tendo um convívio muito grande entre nós. Então, nesse momento, né, que a gente está falando de
da nossa experiência, eu tenho tido uma série de experiências comigo e com as orientandas ou os orientandos que mostram um momento crítico que a gente vive. Eu tenho uma orientanda que está em Budapeste, naquele instituto lá do Jorge Soros, que vai sair de Budapeste porque o governo de extrema-direita da Hungria não quer o instituto do Jorge Soros, acha que ele é comunista, e eles vão para Viena. E eu tenho uma orientanda que está lá, ela ganhou a Bolsa Erasmus, está lá por 2 anos fazendo mestrado, enquanto leva o mestrado aqui em São Paulo também. E ela tem relatado, ela está trabalhando com gênero. Ela é brasileira, é pequenininha, é branquinha, então ela parece europeia, mas na hora que abre a boca, o pessoal vê que ela não é húngara, e aí já começa, né, a olhar, você é sul-americana, é brasileira, você está no Instituto Jorge Soros, estudando gênero, aí já complica, né? Porque a gente está em 2020 e esses preconceitos ainda estão muito fortes ao redor do mundo. Né? Você vê nos Estados Unidos, nessas manifestações que se estenderam para a Europa, as manifestações contra o racismo, como é difícil, mesmo as oposições, se articularem em virtude de uma pauta única, em função de uma pauta única. Por quê? Porque a gente está vivendo uma série de guerras culturais. E o Pablo Hortelado, que é colega nosso, lá na IASH, inclusive ele tem ali, escreve às terças-feiras na Folha de São Paulo, tem no Facebook a página dele, que é bem visitada, e o Pablo Hortelado trabalha com essa questão de guerras culturais e com essa questão do que isso, né, do que esse mundo virtual, do que essas novas plataformas, do que as redes sociais estão fazendo com a sociedade, com a cultura. Então nós temos esse contexto e, ao mesmo tempo, um contexto em que há um recrudescimento de posições extremistas, principalmente à direita. É claro que há extremismos à esquerda, mas hoje a gente está tendo o problema dos extremismos à direita, que vão se confundindo com movimentos racistas, homofóbicos, machistas, xenófobos, e essa é uma questão atual. E é uma questão séria. Né? É uma questão séria porque isso causa mortes, isso causa gente ferida, isso causa violência, exclusão, e a maior ameaça que nós tivemos às ciências humanas nas últimas décadas estão se concretizando hoje, né? Inclusive com posições racistas explícitas de um senhor que é negro, mas que resolveu fazer o papel de feitor e hoje fez um ataque direto às religiões afro-brasileiras. Né? Fez um ataque direto às religiões afro-brasileiras. Então, esses problemas são muito graves e, evidentemente, a gente não pode falar em estudos culturais, não pode falar em turismo sem se contextualizar. E nós estamos num contexto complexo, num contexto difícil, nós estamos numa grande crise. Bom, mas a gente pode fazer alguma coisa. Né? Esses movimentos, e aí eu vou começar, né? Eu vou falar para vocês do link que existe entre o entretenimento, os estudos culturais e a área de lazer e turismo. No sentido da gente discutir essa conscientização, né? Essa conscientização, essa reflexão crítica que é necessária. Ela pode ser conseguida no mass media, no antigo mass media que a escola de Frankfurt comentava, mas hoje no setor de entretenimento, no setor geek, nerd, existe uma conexão entre a consciência crítica e a cultura de massa destinada ao grande público. Eu acho que essa é uma questão pertinente, porque a gente precisa atingir as pessoas no sentido de criar essa consciência crítica. Então, não dá para mandar ler. Claro que o ideal seria todo mundo ler Orientalismo, por exemplo, uma edição econômica da Companhia das Letras, por exemplo, mas as pessoas não vão ler 500 páginas. Né? Então, os pesquisadores leem, alguns estudantes leem, alguns profissionais leem,
mas vocês sabem que o nível de leitura é muito baixo no Brasil. Mas como que os países desenvolvidos lutaram de uma forma eficiente, ou mais ou menos eficiente, contra os extremismos? Né? Eu vou dar um exemplo aqui da história em quadrinhos. Esse daqui é um livro do Carlos Giménez, é uma história em quadrinho do Carlos Giménez sobre a Espanha fascista. Espanha una, grande e libre. Então, aqui é uma série de tiras que são altamente conscientizadoras, são críticas, têm uma função política. Né? Tem uma função política, Jet Society, por exemplo, está em espanhol, o Carlos Giménez é muito conhecido, são 150 páginas de quadrinhos comentando o fascismo na Espanha, fazendo uma radiografia crítica, política, cultural, social, do que foi o fascismo na Espanha no cotidiano. Porque o fascismo, quando ele é capilar, qualquer autoritarismo, né? A Hannah Arendt coloca que tanto o socialismo stalinista, ou o socialismo real, como o nazifascismo, são regimes totalitários. Hoje a gente não vive no Brasil um regime totalitário, mas é um regime autoritário de extrema-direita. E aí várias pessoas nem aceitam chamar o que nós temos hoje de fascismo. E elas têm as suas razões, já que o fascismo é um fenômeno da primeira metade do século XX na Europa. Mas o termo se popularizou. Se a gente não quiser errar e quiser ser mais técnico, a gente pode falar de posições reacionárias, né? Posições ultraconservadoras. Aí a gente não está errando. E essas posições ultraconservadoras podem ser por parte de grupos religiosos, por parte de grupos políticos, por parte de grupos empresariais, por parte de grupos acadêmicos. Na Alemanha nazista e na Itália fascista, a academia contribuiu. A academia contribuiu com vários pesquisadores que fecharam, né? Estamos fechados aí com o totalitarismo. Inclusive, na Universidade Humboldt, em Berlim, a Universidade Humboldt tem a parte da frente aberta à visitação, fica perto do setor de museus, em Berlim, e ali eles têm, num hall, as fotos dos 39 prêmios Nobel que a Universidade Humboldt legou. Só a Universidade Humboldt, na Alemanha, tem 39 prêmios Nobel. E um deles está coberto, não tem nada, não tem o quadro e tem um pequeno texto. Os quadros são grandes, o texto é pequeno, então você vê aqueles 39. Lá no final da década de 30 tem um vácuo. E a hora que a gente vai ver o que é, o químico que ganhou o prêmio Nobel foi denunciado por ser partícipe do nazismo. Então foi aberto um processo administrativo recentemente, enquanto eles avaliam se ele merece estar ali no hall, no memorial da universidade, fica só o texto. A fotografia dele foi retirada para ser avaliada. Então, esse é um país, a Alemanha é um país que, em termos de cultura, soube trabalhar com a sua história. A Espanha está fazendo isso. Né? A hora que a gente tem a cultura de massa se preocupando com essas questões, a gente tem um avanço. Eu vou dar um exemplo brasileiro, Gibi de Menininhas. Não sei se vocês conhecem. É feito por mulheres e é uma história em quadrinho, rebelde, né, que mostra as histórias de terror pela visão das mulheres. Pela visão das mulheres. Então, são várias mulheres, são várias autoras. E isso aqui você encontra onde? Você encontra no Comic Con em São Paulo. Não sei se todo mundo conhece a Comic Con que tem em São Paulo. Agora, em dezembro, não sei se terá. Mas é uma das maiores feiras de games, de quadrinhos, de minisséries, de filmes. É o mundo geek. É o mundo nerd. Eu tenho estudado isso há um tempo. O Piassi, que é o coordenador de estudos culturais, a livre docência dele, foi sobre ficção científica. Aliás, foi uma tese muito legal. O ensino de ciência através da ficção científica.
analisou o caso de 2001, uma Odisseia no Espaço. E foi brilhante o trabalho do Piazza, porque ele conseguiu mostrar que dá para aprender ciência, dá para aprender questões sociais em cima de um filme, né, que é de 1968, 2001, Odisseia no Espaço. Então, estou dando esse exemplo para ver que essa questão da ficção científica, do mundo geek, ela é muito antiga na questão cultural. Antiga quanto? Tem décadas. A Argentina tem esses autores, né? E tem esse aqui é um texto antigo, foi reeditado, é do Nestor German Osterheld e Alberto Breccia. E ambos nasceram em 1919, já morreram, e legaram, através dos dibujos, né, da banda desenhada, através dos quadrinhos, é um quadrinho diferente, é muito antigo isso. Isso daqui foi publicado em 1969. Então, através de uma ficção científica, eles fazem uma dissecação na sociedade argentina. E é isso que a gente está precisando em questão, a hora que a gente discute o Brasil, né, a gente tem essa polarização que existe em vários lugares do mundo, ela, às vezes, ao meu ver, é acompanhada de uma compartimentação. Então, se eu estudo A, eu não posso estudar B. Se eu estudo A e B, eu não estudo C. E há uma exclusão de possibilidades de leituras, de possibilidades de análises. De repente, claro que a gente tem que escolher a metodologia, você tem que escolher os seus conceitos, você tem de eleger a sua hipótese, o seu problema. Mas vários trabalhos nossos têm observado, a minha orientanda, que está fazendo mestrado, está fazendo um trabalho sobre as profissionais do turismo negras em São Paulo, ela está trabalhando com a questão de ficção científica também. E aí, eu vou dar já um exemplo claro do que eu chamo de uma revolta, de uma reapropriação de um tema, ou na ficção científica ou no terror. Todo mundo conhece o Howard Phillips Lovecraft. Vocês podem escrever no chat. Vocês conhecem o Howard Phillips Lovecraft? H.P. Lovecraft. Histórias de terror, um clássico, décadas de 30, 40 nos Estados Unidos. Então, o Lovecraft, eu gosto de perguntar por quê. Ótimo. Howard, H.P. Lovecraft. E ele era um misógino, morreu antes de 50 anos, era racista e era genial em termos de terror. Quando a gente fala em terror cósmico, é Lovecraft, tá? Mas ele era racista, mas racista mesmo. Se você ler os contos de terror dele, você vai perceber que os monstros que ali estão, que são monstros que ninguém vê exatamente, que provavelmente vêm das profundezas e das estrelas, esses monstros, na verdade, são analogias aos africanos, aos asiáticos, aos sul-americanos, aos índios. Isso fica muito claro na obra dele, e, como eu disse, é como Edgar Allan Poe, como Hoffman, são dos clássicos dos quadrinhos. Bom, ele era racista e misógino, casou, não teve filho, teve um péssimo casamento com a mulher. Só que, ultimamente, tem havido uma releitura dele. Por exemplo, esse livro aqui, A Balada do Black Tom, é um livro que foi publicado pelo Victor Lavallee, um texto, aonde ele entra no universo de Lovecraft, só que o personagem principal é negro. É um detetive negro que sabe da questão racista do Lovecraft, gosta do Lovecraft, e a partir daí ele tem há uma reapropriação, há uma reflexão crítica sobre essas questões da negritude dos Estados Unidos, que vocês veem, é uma questão não resolvida. Há 9 dias, há manifestações, há rebeliões nos Estados Unidos, porque, mais uma vez, um negro foi morto pela polícia de uma maneira totalmente desnecessária. E um livro que acabou de sair é esse aqui, Território Lovecraft, escrito pelo Matt Ruth,
Ele é branco, Matt Ruff, mas o livro é sobre um cara negro que voltou da Guerra da Coreia na década de 50, 1958, e ele aí brinca com terror, brinca com ficção científica, mas é uma visão da negritude, que é fantasticamente colocada nesse livro da Butler, Octavia Butler, Kindred, Laços de Sangue. Não sei se vocês conhecem. Esse livro é fundamental para gênero e para raça, né? E esse texto aqui mostra uma garota negra dos Estados Unidos, da década de 90, que, sem explicações, ela volta ao passado. Ela volta mais de um século no passado, começo do século XIX, no sul dos Estados Unidos. E alguém está dizendo que não conhece as obras. São obras muito recentes, tá? Essa aqui é de 2020. Essa aqui você não encontra no Brasil, porque a Argentina é muito antiga. E essa aqui é mais ou menos recente, a da Octavia Butler. Quem me indicou foi a minha orientanda. Esse livro da Butler me foi indicado pela minha orientanda, é de 2017. Inclusive, a gente tem a Bel. A Bel também está fazendo mestrado conosco. Ela tem um pouco mais de idade e ela tem um programa de bibliotecas na periferia de São Paulo. E ela ficou na finalista do Prêmio Jabuti do ano passado, onde a Conceição Evaristo foi homenageada, uma grande autora negra nossa, uma senhora já, e a Bel, ela ficou na finalista do prêmio que é dado para quem incentiva a leitura nas comunidades. E ela só perdeu para o Itaú, né? Porque aí também o Itaú tinha um projeto lá, fantástico, excelente o projeto, mereceu ganhar, o Itaú mereceu ganhar, mas eles têm muito dinheiro para fazer o projeto, mas ela foi finalista. E elas me indicaram, ela é negra também, a Bel, e elas me indicaram esse livro que eu acabei de ler. Ela é a grande dama da ficção científica. Então, nós estamos falando de uma outra visão na ficção científica, que é crítica. É como a Ursula Le Guin. Não sei se vocês conhecem. A Ursula Le Guin foi publicada pela Aleph, ela morreu recentemente, aos 90 anos. E esse livro, A Mão Esquerda da Escuridão, The Left Hand of Darkness, ela fala de um planeta povoado por humanos onde não existe gênero. A sacação dela, ela tem vários livros, mas veja, se não existe gênero, não existe machismo. Então a grande sacada dela foi ter essa visão de... Eu estou pegando outro livro aqui. De ter essa visão de como que eu posso falar para as pessoas tentarem entender a realidade do lugar de fala do outro, do lugar de observação do outro. Né? Porque a gente sabe, eu fui descobrir que eu era machista há pouco tempo, porque eu fui criado como machista. Eu era filho único e era criado como machista, era estrutural. Eu tenho 61 anos de idade. Então, vocês imaginem educar uma criança há 50 e tantos anos, no interior de São Paulo, o machismo era e é no cotidiano. O machismo existe no cotidiano. Então, a gente começa a ter essa percepção, a ter essa consciência aos poucos. Né? E por isso a cultura de massa é importante. Por isso esses estudos culturais. É como, por exemplo, não sei se vocês leram Barefoot Gen, é sobre a vida dos japoneses depois da bomba atômica. É mangá. É mangá. São 4 ou 5 volumes. E eles fizeram um sucesso muito grande. Tem em português. Né? Olha, uma história em quadrinhos de Hiroshima. E aí mostra algo que não está nos livros de história, que é como aquela criança, aquele jovem, aquela idosa, aquele idoso, que sobreviveu à bomba atômica, como que eles sobreviveram nos dias que se seguiram em Hiroshima e Nagasaki, a falta de água, os hospitais destruídos, os médicos e enfermeiras mortos, gente ferida, cadáveres apodrecendo, gente se jogando no rio da cidade para se aliviar das queimaduras nucleares e da sede terrível que a radioatividade dá, então se jogavam no rio para morrer afogado ali.
e os cadáveres enchiam os rios. Isso não está nos livros de história. E Barefoot Gen conscientizou centenas de milhares de pessoas graças a isso. Aqui no Brasil, a gente tem um certo preconceito à popularização da cultura, que é muito normal nos países desenvolvidos. Na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, a gente tem as coleções didáticas escritas por grandes especialistas sobre determinados temas, que são textos de 70, 80, 100 páginas, destinados a mostrar para o grande público um determinado tema, né? Então, a gente tem dois exemplos, né? Um sobre a teoria queer, que é algo que a gente trabalha também. Essa aqui é uma história gráfica da teoria queer. Não é uma história em quadrinhos, é um texto ilustrado, mas que se destina a... Esse aqui está em inglês, mas que se destina justamente a mostrar para as pessoas o que é essa teoria queer, né? O machismo e a LGBTfobia crescem onde há ignorância, né? O fundamentalismo religioso gera ignorância. O fundamentalismo político gera ignorância. Então, a gente tem alguns meios que a gente deve divulgar. Esse daqui não está em português, mas esse aqui está. Vocês leram esse texto? É de uma pesquisadora da Escandinávia. A origem do mundo. Esse aqui é para as mulheres, né? E para os homens também, que a gente não sabe um monte de coisa que está aqui. Uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. É um texto fundamental para homens e mulheres entenderem o machismo estrutural. A partir daí, os pesquisadores, as pesquisadoras, vão ler os clássicos e os textos contemporâneos de sociologia, de política, de história. Mas a hora que a gente tem, especialmente, eu estou pensando nos nossos alunos e alunas de graduação, a hora que a gente tem essa garotada, e muitas vezes você dá uma disciplina num outro curso, como que eu vou sensibilizar esses jovens? É através do mundo nerd, é através do mundo geek. Isso é fundamental. É fundamental que essas pessoas tenham acesso e, a partir daí, vão para os clássicos. Aí você vai ler Judith Butler, aí você vai ler Simone de Beauvoir, enfim, não importa onde você esteja, o que você esteja estudando. Por exemplo, tem vocês conhecem o Fernando Vallejo? La Virgen de los Sicarios. Fernando Vallejo é um autor colombiano. Esse livro tem 20 anos, foi transformado em filme, e é sobre o que o livro? É sobre um sicário. Quem são os sicários? Um miliciano local, um bandido, um assassino, jovem e gay, que anda na sua moto, é inteligente, não é forte, mas atira super bem, deve ter seus 17, 18 anos, é bonitinho e é assumidamente gay. E é um assassino ligado aos narcotraficantes. Tem 20 anos esse livro. Então, nota como o Fernando Vallejo, ele rompe, né? Mas como que um assassino pode ser assumidamente gay? Bom, assiste Narcos. Tem um dos episódios de Narcos, um dos traficantes mais perigosos da Colômbia é assumidamente gay. Então, aí você começa a romper estereótipos, né? De que o gay latino-americano é frágil, é afeminado. Não, esses caras atiram muito bem, beiram a psicopatia, porque são serial killers, são assassinos seriais, e são essas questões que é da vida, isso daqui é do mundo, né? Isso daí é do cotidiano. Às vezes, na universidade, a gente quer compartimentar, e aí a gente acaba excluindo. Se não cabe na minha caixinha, eu jogo fora. E aí o meu trabalho de pesquisa está comprometido. E, para terminar, eu vou dar um exemplo dos pioneiros em histórias em quadrinhos de ficção científica, que são dois franceses, que na década de 1970 mudaram a história da ficção científica. Por exemplo, na defesa da livre docência do Piaço, uma professora que estava na banca,
nós estávamos em 5 pessoas na banca, e uma que era estranho em 2001, Odisseia no Espaço, não ter nenhuma mulher representativa. A única mulher que aparece é a comissária de bordo do voo servindo alguma coisa para o cara, o resto é tudo homem. E aí começou a maior discussão, eu falei, gente, tanto Stanley Kubrick como Arthur Clarke eram gays assumidos. O Stanley Kubrick foi sair do armário agora, em Eyes Wide Shut, de Olhos Bem Fechados, que é o filme da saída do armário dele. Então, gay, naquela época, década de 60, a mulher não tinha protagonismo mesmo. O que não elimina em nada Paty Ferreira, exato. Do filme, exatamente, Fábio, exatamente. Paty Ferreira, exato. Então, o que não tira o brilho de 2001, Odisseia no Espaço, que se vocês assistirem o filme hoje, vocês vão ver que o filme está super atual. Na época da SpaceX, 2001, Odisseia no Espaço é um clássico. E o livro é sensacional, né? E para terminar, para vocês fazerem as perguntas, eu vou citar esses 2 autores franceses que fizeram Valéria. Essa aqui é uma bela edição do SESI de São Paulo. Foi feito um filme com Luc Besson, Valéria. E qual que é o lance de Valéria? É o cara fortão, bonito, lutador, piloto e meio burro. Né? E a companheira dele, que é forte, bonita, é piloto também, luta, é inteligente, descolada, e é ela que tira o Valérian das encrencas. Então, é a primeira vez que uma mulher teve um protagonismo nas histórias em quadrinhos de ficção científica foi na década de 1970, com Valéria. E o SESI publicou os 5 volumes. São 5 volumes dessas histórias. Quem gosta de science fiction vai se divertir. Agora, gente, eu fico aí à vontade aí para vocês fazerem. Tá bom aí? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar o que quiser. Quem não me conhece, quem me conhece sabe, o Kaique está aí, meu ex-aluno, Kaique Bezerra, que eu estou esperando ele para fazer a pós-graduação lá, né? Já estou chamando aqui em fábrica. Mas quem me conhece sabe que eu sou aí à vontade, vocês pode discordar, entendeu? Pode ficar à vontade, ninguém é dono da verdade, a gente está construindo articulações e ideias. Eu também estou aprendendo, eu estou tirando a quarentena para ler muito, para escrever, né? A gente precisa escrever algumas coisas, e para conversar com vocês no mundo virtual. Então, agradeço aí o honroso convite. Temos grandes amigos, o pessoal da ASH está mandando um abraço aí para a turma da Federal de Minas Gerais, e para quem, o pessoal do lazer aqui, tem muito contato com a UFMG, na questão de lazer, na questão dos estudos. Eu sou da revista Lícere, do Corpo Editorial, então, e estou com saudades de ir para Belo Horizonte, daquelas comidinhas do Mercadão, né? Morrendo de saudade, passando a pandemia, me aguarda. Ótimo, obrigada, professor. Passando esse processo aí de distanciamento, com certeza você vem passar uns tempos conosco aqui. E vocês o Mercado Central, uma cervejinha gelada lá em Giló com Figa do Mercado Central, com certeza. Certamente. O professor Trigo, nós já iniciamos aqui as inscrições e eu tenho os colegas que estão me ajudando, mas aí eu vou aqui tomar a liberdade de iniciar esse diálogo e aí reforçando com os colegas que me tendo alguma interferência. Alguém deve estar com o microfone ligado. Microfonia. Segundo a Olivia, está com microfonia. Mas, enfim... Eu acho que é o seu, Marcília. Afastei tudo aqui que estava pertinho aqui, eletrônico, desliguei o cabo aqui, vamos ver. Marcília, é porque é o seguinte, quando você fala, o microfone do professor Trigo registra a atividade. É melhor ele desligar. Então, eu acho que vale a pena todo mundo desligar, e aí quando o professor for fazer algum diálogo, aí depois liga de novo, porque eu acho que é esse que tá acontecendo. Beleza? Ótimo. Valeu, Bruno. Obrigada aí pela assistência. Então, agora já não tem mais essa microfonia.
Então, eu ia só registrar para o grupo que está participando que todas essas obras, professor, que foram citadas, elas vão ser compartilhadas, tá? Pessoal, no nosso canal, será disponibilizado lá para a gente ter essas referências, né? Para que muitas delas ainda não conhecidas, pelo menos por mim. E chegamos aí a um teto de quase 75 pessoas participando, então, bom demais esse papo nosso aqui de bar sem bar. E aí, professor, eu começo, então, nessa reflexão, porque você disse do entretenimento, a relação com os estudos culturais, lazer, turismo, e nessa perspectiva de uma reflexão crítica, né, mas chegando à grande população, né? E aí não é uma pergunta, mas é uma reflexão mesmo, porque a gente tem, para além disso, né, na sua abertura, você fala de todo esse contexto que a gente está vivendo, né, em relação ao coronavírus, ao distanciamento, e o quanto que isso escancarou as desigualdades, né? Isso é um fato, né? Inclusive para a gente que está, enquanto professor, nas universidades, a dificuldade que a gente está tendo de acesso a todos os nossos alunos. Então, essa é uma das, né, situações. Mas aí eu queria falar um pouco nessa relação, então, dessa reflexão crítica e o grande público, na perspectiva da educação. E aí não é uma pergunta, é mesmo um comentário, só para a gente dialogar, no sentido de que pensar, então, essa reflexão crítica é pensar também no enfrentamento e numa reação a todo esse contexto apresentado por você, né, de racismo, de homofobia, é pensar, então, em enfrentamento e reação a essas condições na perspectiva da educação como um ato político, né? Que aí é de posicionamentos, né, das pessoas e também da construção de uma conscientização, mas muito na perspectiva freiriana mesmo, de que não é só ser informado sobre, mas em que medida a gente constrói estratégias para esse enfrentamento e essa reação. É mesmo só para a gente iniciar esse diálogo. Fique à vontade para comentar, professor. E a gente vai dar aqui seguimento às inscrições. Certo. Não, é por aí mesmo, né? Eu me questiono muito na educação, com a graduação e mesmo com a pós-graduação, onde as pessoas leem muito pouco, especialmente em turismo, lazer, turismo, o nível de leitura é muito baixo. Como que a gente pode motivá-los? E aí, minisséries, filmes, história em quadrinho, games, textos de ficção científica, de terror, devidamente selecionados por autores e autoras que têm consciência crítica, podem ajudar. Então é isso. Vamos ouvir as nossas perguntas. Então, professor, a gente já tem aqui algumas pessoas inscritas. Eu vou abrir, então, para a Kátia, professora Kátia. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim? Professor Trigo, boa noite. Obrigada pela participação aqui no nosso bate-papo. Muito legal sua fala. Acho que quase todas as obras que você apresentou eu não conhecia. Achei muito legal, vou tentar me inteirar também, conhecer mais. Acaba que a gente fica num circuito dos estudos culturais talvez mais acessível, né? E a gente não conhece obras assim diferenciadas e que trazem outro tipo de linguagem, né? Então, agradeço as indicações aí que você fez. A minha pergunta é nesse sentido do conceito da interseccionalidade, da raça, classe e gênero. Como que vocês têm visto nas pesquisas do programa, nas pesquisas que você tem orientado, as relações com o lazer, num sentido amplo, pedagógico e político, sabe? Como que a gente tem visualizado esse atravessamento nessas categorias, que a gente sabe que as lutas não se esgotam nessas categorias, mas essa categoria da interseccionalidade, ela tem talvez nos dado
um play, sabe? Um início para essas discussões, né? Então, queria ouvir um pouquinho do que vocês têm feito aí nessas relações. Obrigada, Trigo. Ok, muito obrigado pela pergunta. Olha, a gente, no Brasil, o problema inicial é que a escola pública básica e gratuita, que é a responsabilidade majoritária de governos de estado e prefeituras, tem um nível muito ruim, há décadas. Há décadas esse nível vem piorando e as pessoas não leem. Então você tem uma grande dificuldade de leitura e essa dificuldade ela reverbera na universidade. Então o que a gente tem é feito essa tentativa. Eu fiz uma tentativa dessa há muito tempo, eu fui do Senac São Paulo, e na biblioteca do Centro de Formação, que era de Turismo e Hotelaria, eu abri uma sessão de ficção científica, romances, histórias em quadrinhos, e na época DVDs de filmes. Isso aumentou em 30% o uso da biblioteca, inclusive o pessoal começou a perceber que lá, além disso, tinha os textos específicos, né? Então, essa questão que você fala, raça, classe, gênero, os mais pobres não têm acesso ao lazer, ou têm um acesso muito restrito, é o canal aberto da TV, é o WhatsApp, e hoje a gente sabe o que virou o WhatsApp, né? Um poço de fake news, um poço... Humberto Eco, há 5 anos, escreveu que as redes sociais deram voz aos imbecis, o que é uma verdade, né? Porque antes o idiota, o imbecil, o tiozão do pavê, ele ficava bebendo no bar e falava para meia dúzia. Hoje, se essa pessoa tiver um certo carisma, ele vai falar para um monte de gente. E é o que a gente vê aí nessa questão dos fake news. Ainda bem que algumas pessoas estão experimentando na carne, né, o que é a manipulação, o que é você trabalhar com fake news. Por isso que eu acho que os anônimos são importantes enquanto um vetor de rebeldia consistente, uma ação efetiva, né? E os artefatos culturais seriam um dos caminhos para aprofundar... Sim, tudo. Né? O lazer hoje, ele implica uma série de possibilidades que antes a gente não imaginava. Né? Por exemplo, a gente está trabalhando em casa, o home office, e, de repente, eu paro de escrever um texto para responder o WhatsApp, daí tem um filminho engraçado, aí não é o caso agora, mas quando eu dou aula eu fico com a TV ligada, com a tela, porque às vezes no meio da aula tem uma notícia que interessa. Então há uma permeabilidade maior entre o que é lazer, o que é trabalho, o que é educação. Né? O campo do lazer, o campo do entretenimento, né? O entretenimento, eu trabalho, a minha livre docência foi sobre entretenimento. Então, às vezes, as pessoas pensam que o entretenimento só é alienante, que a literatura comercial é só alienante. Não é. Há uma parte do entretenimento dessa literatura comercial que pode ter uma vertente de conscientização, de reflexão crítica. Agora, no Brasil, as pessoas têm pouco acesso a um lazer de qualidade, seja uma boa recreação, um programa saudável de exercícios físicos, de acesso a bibliotecas. Né? É um absurdo o número de bibliotecas que a gente tem, que é irrisório. E o atual governo está eliminando, né? Está eliminando essas possibilidades. Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigada, viu? Abraço. Obrigada aí, Kátia. A gente tem ainda numa lista aqui, como a gente está organizando e está bem sucinto, eu vou continuar com essa lógica de uma pessoa perguntar e depois, se caso a gente tiver mais manifestações, a gente faz em bloco. Pode ser, professor? Então, o Helder agora. Bom, boa noite novamente a todos e a todas. Trigo, assim, muito legal a sua fala. Quero te agradecer pela forma, né, que você organizou essa fala. Eu tenho que te dizer que é um pouco daquilo que a gente esperava. A gente tem estudado aqui no Grupo Oricolé os estudos culturais e você fez uma fala bem no caminho dos estudos culturais, né? Aquilo que a gente aguardava mesmo, quer dizer, totalmente diferente daqueles modelos mais organizados, ou digamos assim, sistematizados, e a gente foi
entendendo a sua forma de falar a partir do que a gente vem pesquisando no campo dos estudos culturais. Então, obrigado por isso. Acho que é uma fala que nos traz muitas coisas e você já pôde ver aí que as pessoas foram falando, né? Um monte de indagações e pouca compreensão até dos livros que você apresentou. A minha fala, ela tem a ver muito mais com uma questão ligada à formação profissional, que é uma coisa que você estudou lá no seu doutorado, que eu me lembro disso. Eu me lembro do primeiro livro que eu li sobre formação profissional nessas áreas do lazer e turismo foi o seu. Foi um dos livros que me incentivou a trabalhar com isso. E aí eu fiquei pensando aqui, isso tem a ver com o projeto de pós-doutorado que eu estou organizando, mas fiquei pensando quais são os nossos desafios, né? É claro que é muito difícil pensar isso, porque é um exercício, às vezes, até de futurologia, e é uma coisa muito complicada, mas eu queria pensar com você quais são os nossos desafios no campo do lazer e do turismo, né? Nas nossas áreas, né? Nós temos um programa de pós-graduação em lazer, vocês têm em turismo, vocês têm um curso de graduação em lazer e turismo, mas quais são os nossos desafios em termos de currículo para a gente pensar a inserção de tudo isso que você falou, né? De todas essas categorias que você falou, que até então a gente não pensa muito isso na formação profissional, né? Quer dizer, pensar na questão da etnia, pensar na questão do gênero e sexualidade, e a gente sabe que isso é algo que passa distante ainda dos currículos. Eu dou aula no curso de graduação em Educação Física e a gente sabe que isso é uma discussão muito pequena. Então, eu queria saber de você, assim, queria te escutar um pouco falando sobre esses desafios, né, no contexto da formação profissional, seja no campo da graduação ou na pós-graduação, que é o que a gente está trabalhando mais especificamente. Mas, para além disso, eu também queria... Você me fez uma fala que me chamou a atenção sobre a questão do lazer, né? Eu queria te perguntar assim, você acha que nós estamos gestando um novo conceito de lazer nessas mudanças, digamos assim, nas mudanças tecnológicas que nós estamos vivendo, ou numa revolução tecnológica? Nós estamos, porque você fala da conexão entre lazer e trabalho hoje, claro que possivelmente não é a mesma conexão que se tinha lá quando se falava da Idade Média para a Idade Moderna, enfim, não é isso. Mas você acha que nós estamos, aquele conceito do Mazedier, que no Brasil Marcelino falou, você acha que nós estamos gestando um novo conceito de lazer a partir dessas questões que nós estamos vivendo, inclusive agora na pandemia? Queria te escutar um pouco nesse contexto. Tudo bem, Helder. O pessoal mandou um abraço para você, né? E vê aí o pós-doutorado, isso daí é fundamental, né? Olha, nós já temos um novo conceito de lazer. A Google, a Microsoft, as grandes empresas ligadas ao mundo virtual, aos algoritmos, já fizeram esse novo conceito de lazer. Inclusive, eu quero citar aqui o Yuval Harari, que... Rodrigo, cortou seu áudio, professor. Cortou porque eu não tinha ligado o microfone. Aquela peça, entendeu? Ok, tá tranquilo, vamos lá. Desculpe. Helder, primeiro abraço de todo mundo. Estamos aí, né? Vamos ver se sai o pós-doc. Mas é o seguinte, já aconteceu essa mudança. As grandes empresas multinacionais ligadas ao business, às tecnologias de informação e comunicação, já fizeram essa mudança. Nós estamos a reboque do que aconteceu nessas mudanças que o Lipovetsky, que é um autor que as pessoas às vezes não gostam, porque acham que ele é... De novo, professor. Agora desligou de bobagem dele. Eu acho que num toque aí desligou. É tranquilo. Essa mudança já ocorreu, essa mudança já aconteceu. Nós temos hoje uma nova visão e a sociedade pós-pandemia reafirmou, aprofundou esse distanciamento virtual e essas novas tecnologias de comunicação.
Então, o Lipovetsky tem falado isso, assim como o Bauman fala do mundo líquido, o Lipovetsky fala da hipermodernidade, e, para mim, é o autor mais importante atual a fazer a conexão de educação, criatividade, design, lazer, turismo e entretenimento. Né? É uma nova visão de entretenimento, é um lazer muito mais amplo. Veja, eu sempre falo, né, o nosso curso na USP é lazer e turismo, e tem o curso de turismo na Escola de Comunicações e Artes, que é muito mais antigo. Agora, lazer e turismo é correto, porque lazer é o grande espaço onde turismo, recreação, entretenimento, certa parte de eventos, de cultura se reúne. Então, hoje, né, o Nelson Carvalho Marcelino foi meu colega de universidade, foi da minha banca de mestrado, foi da minha banca de doutorado, o Nelson Marcelino. E eu trabalhei no Senac São Paulo, onde o Dumas Edier, ele é a origem do lazer no Sesc São Paulo. Todo esse conhecimento continua válido, só que foi expandido. Nós temos hoje, em 2020, uma realidade tecnológica que o Yuval Harari coloca em 21 lições para o século XXI, 21 lições para o século XXI, estou escrevendo, é o último livro do Yuval Harari. Aliás, ele tem um capítulo sobre ficção científica. Foi a partir da leitura do Harari que eu falei, não, peraí, então o que eu penso tem a ver. O entretenimento pode ser um fator de conscientização. O problema é que a gente tem um preconceito muito forte contra o entretenimento, tanto por parte dos conservadores de direita, como por parte dos conservadores de esquerda, que eu chamo. E vocês sabem que eu tenho discutido isso. Né? Então, muita gente fala... Quer ver um negócio? Até empregada doméstica ia para a Disney, o Paulo Guedes falou. O que eu vi depois na minha timeline? A minha empregada doméstica não vai para a Disney, ela vai para Paris ou Nova York. Preconceito em relação à Disney, preconceito do outro em relação à empregada doméstica. Isso não existe. Vocês acham que os países árabes têm essa discussão? A hora que eles fazem, né, o Dubai, Emirados Árabes, a Arábia Saudita, eles usam o entretenimento, Singapura usa entretenimento, Kuala Lumpur, que é um país, é uma cidade islâmica na Malásia, eles usam o entretenimento como uma grande possibilidade de lazer, de business, de management. E aí eu respondo ao Helder, o que falta para nós hoje, em termos de mercado? Qualidade de serviço. A gente precisa qualidade de serviço em tudo, inclusive na academia. Visão holística do que está acontecendo no mundo e para quem vai trabalhar, precisa ter lições de management, de gestão e governança. Governança é a ética, é algo novo. Sem esses conceitos de management and governance, a gente rola, a gente vai estar à margem. E isso eu falo desde que eu estava no mestrado. As pessoas não acreditam nas mudanças, as pessoas se fecham, ou na zona do conforto, ou nos seus preconceitos, e não aceitam outras ideias para discutir. Fica ou no liberalismo arcaico, ou no socialismo clássico, e não vê que se passaram 100, 150 anos, que a gente precisa ter umas visões diferentes, e isso está acontecendo na Europa. Essas questões de gênero são estudadas hoje na Inglaterra, na França, na Alemanha. A Alemanha entendeu essas questões a duras penas. E hoje eles têm umas propostas muito interessantes. Valeu, Trigo. Obrigado. Valeu, Helder, Trigo, professor. Deixa professor Trigo, a gente está com uma listinha aqui de inscrição. Nós podemos trabalhar agora em dupla? A cada 2, a gente abre essa... Sim. O diálogo? Que aí a gente vai dinamizar aqui e organizar o nosso tempo. Então, agora, a Denise e o Leonardo. Denise, por favor. Tá joia, obrigado, Marcília. Obrigado, professor Trigo, maravilha poder estar discutindo. Eu já precisei reformular minha pergunta 2 vezes, porque cada vez que você começa a falar, você começa uma coisa e você vai abrangendo tanto que você acaba respondendo. Mas eu não vou perder essa oportunidade de te perguntar. Então, o que eu estava pensando era o seguinte,
Você foi apresentando tantas HQs para a gente, né, e muitas delas a gente não conhecia, pelo menos eu fui vendo no chat, no grupo e tal, muitas a gente não conhecia. Você acha que com toda essa inovação tecnológica, as HQs, elas ainda conseguem cumprir o seu papel desse lazer? E ainda pensando que pode ser um papel revolucionário, um papel onde também se coloca ali questões polêmicas sociais, é esse o lugar também que as HQs têm? Ou elas vão ser também suplantadas por todas as outras tecnologias? Como você está entendendo esse mundo? Se é que eu consegui te perguntar. É isso. Obrigada, Marcília. Acabei. Tem outra questão. Temos mais um, professor Leonardo. Leonardo? Eu caí aqui, mas não machuquei, graças a Deus. Mas a conexão tinha caído, professor. Eu entrei literalmente de paraquedas, mas que bacana que eu estou nessa sala aqui, né? Como anônimo e como invisível, eu me sinto prestigiado por todas as falas aqui. E agradeço de ter conhecido aí um pouquinho desse papo de bar sem bar, né? A minha pergunta era muito óbvia, professor. Eu queria utilizar esse espaço mais para uma reflexão do tipo papo de bar sem bar mesmo, né? Quais são as modalidades que o senhor anda praticando? O que é que o senhor anda vendo? O que é que o senhor anda utilizando dessa dinâmica toda que o esporte pode nos proporcionar? A reflexão era essa, né? E aí eu finalizo com uma passagem da música aí do Drão, né? Do Gilberto Gil, né? O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar. Plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura, quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela estrada escura. Qual é essa reflexão? Aqui eu estou pelo Ceará trabalhando muito com esporte, muito próximo a essas reflexões todas que foram suscitadas. Muitos dos HQs aí que foi mencionado aí, alguns eu já li, alguns eu conheço, outros eu não conheço. Mas, assim, essa sapiosexualidade aí foi despertada. Agradeço pela participação. Obrigada, Leonardo. Denise, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Estão aí no Ceará. Olha, eu não falei só de HQs, né? Eu falei de textos. Por exemplo, isso aqui é um livro. Isso aqui são livros, tá? São textos. Alguém aqui já viu a Comic Con em São Paulo, que fica lá no Jabaquara, acontece em dezembro? Alguém tem ideia do tamanho dessa feira? Olha, a Kátia tem, o Leonardo tem. Então, hoje, eu vou retomar a Lipovetsky. O francês. Nós não trabalhamos com exclusão, a gente trabalha com inclusão. Vale tudo. História em quadrinhos será cada vez mais ampla. Minisséries, filmes, games. O mercado de games é um negócio fantástico. Aliás, o Felipe Neto ficou famoso, milionário, falando de games. Então, e nós temos os textos. Olha, Denise, se é um hiperconsumismo, é de todos os lados. É um hiperconsumismo de ideias, é um hiperconsumismo de produtos, é uma hiperfantasia, é um hipercriativo. É a hipermodernidade, que é um conceito que daqui a pouco vai ter outro nome. Mas quando eu defendi o mestrado, era a pós-modernidade do Lyotard e de um monte de gente. Eu defendi o mestrado em 88. Não, em 91, 1991. Quando eu defendi o doutorado, na Unicamp, em 96, a pós-modernidade estava sofrendo uma mudança em função da nova ordem internacional, o colapso do socialismo real, a ascensão da globalização. E aí as pessoas erram nas previsões. Eu tenho aqui um relatório que foi publicado no Brasil, da CIA norte-americana, falando que seria o mundo em 2020. Foi publicado há uns 10 anos. Eu guardei. Eu comprei, eu gosto dessas. Eu tenho um livro sobre tendências, tenho um texto sobre cenários. Agora não me atrevo a dizer o que vai acontecer, porque é imponderável. Sabe qual era o medo da CIA norte-americana para 2020? O terrorismo internacional islâmico. E o terrorismo internacional islâmico hoje está sob controle. Os próprios países muçulmanos acabaram com os terroristas islâmicos, ajudaram a Rússia, a China, os Estados Unidos, os caras acabaram. Hoje, o maior problema é de saúde e é ambiental.
O maior problema hoje é uma pandemia que estava prevista. Se vocês assistirem a série Pandemia na Netflix, são 6 episódios, vocês vão ver essa questão. E o problema é ambiental. A pandemia é fruto de uma questão ambiental, de uma devastação ambiental. A devastação ambiental vem antes. Então, história em quadrinhos, games, e daqui a pouco a gente vai ter... Leiam Harari, leiam os 21 lições para o século XXI, que ali tem, inclusive, respostas às questões que o Helder fez. E a questão do esporte, aí que o nosso colega do Ceará colocou, o esporte se tornou um grande mundo, um grande mercado, uma grande possibilidade de saúde, competição, negócios, o que você quiser. Né? E hoje há uma tendência nessa questão da geração saúde, da geração fitness. Você tem o pessoal da educação física que trabalha com essa patologia, tem a patologia do lazer, tem a patologia do turismo, tem a patologia do entretenimento, tem a patologia do esporte. Tem gente que se mata atrás de endorfina, tem gente que vive uma ditadura do corpo, né? Que se não tiver aquele padrão Instagram, você está desgraçado, né? Então, agora, tem gente que segue o padrão Instagram, tem gente que segue o padrão do Garfield, aquele gato gordo que gosta de lasanha, né? Então, tem tudo isso. Overtraining, né, que você colocou. Então, o esporte continua a ser fundamental e será cada vez mais. Agora, o esporte vai sendo apropriado também pelo business, né? É um grande negócio o esporte. O esporte se torna um grande negócio. Academias, esporte competitivo. E eu acho importante a visão que o Nelson Marcelino nos traz lá, já há décadas, de que as coisas precisam ter um prazer, as coisas você precisa entender que você faz parte de uma sociedade, que você é um ser humano, que você interage, né, com os outros, e que o diálogo, nós estamos aqui tendo um diálogo virtual, mas certamente, se um dia vocês vierem me visitar aqui na IASH, a gente vai ter um bate-papo, vai tomar café, é outro nível de contato. High Tech, High Touch. É um livro antigo do John Naisbitt, e é importante. A gente precisa de alta tecnologia, high technology, and high touch, alto toque humano, pessoal, que nós estamos tendo hoje mais ou menos virtualmente, mas vocês sabem, se a gente sair num boteco em Belo Horizonte para conversar todo mundo, a coisa rola diferente. Muito diferente, por isso que a gente está logo doido que passe logo, né? Todo esse processo. Professor, nós temos então ainda inscritos o César e o Marlon. Então, César agora, por favor. Beleza, Marcília, como é que tá o áudio? Tá bom? Tranquilo? Tá bom, tá tranquilo. Muito obrigado. Ótimo, Marcília. Gostaria de agradecer, então, a sua fala, Trigo. Eu sempre tenho muito prazer em ouvi-lo. Eu sou daqui de Belo Horizonte, também participo do grupo do Helder e fiz meu doutorado na França, fiquei 4 anos lá. E desde a minha época do meu doutorado que eu me interesso pelo mundo oriental, né, ou talvez pelo Oriente Médio mais especificamente. Aí você citou o livro Orientalismo, e aí eu estou fazendo agora um pós-doc, onde eu estou fazendo uma análise de como que o Catar vem utilizando, então, do esporte, do próprio turismo e de outras áreas, como soft power, né, nos últimos 20 anos. E aí me instigou a fazer uma provocação pensando nos estudos culturais, porque há 2 anos atrás eu dividi a mesa no Congresso Mundial de Sociologia com um professor árabe. E ele falou comigo assim, vocês ficam falando de Auguste Comte, que ele que inventou as ciências sociais, a gente já fala disso há mais de 2000 anos. E aí a gente vê o quanto que os estudos culturais talvez seria muito útil, né, numa análise do mundo árabe visto pelo olhar ocidental, né, porque a gente tem que perceber que o que a gente conhece do mundo árabe é a visão ocidentalizada, né? E aí eu queria te provocar, assim, para ver o que você pensa sobre essa relação, ou se existem estudos culturais ou algum estudo com essa linha, com essa base, feita, né, pelos
pelos pesquisadores do Oriente Médio, né? E se eles já estudam as ciências sociais há mais de 2000 anos, por que eles ainda não deram conta de algumas análises na questão de gênero, raça e outras questões que a gente tem tentado nos últimos tempos. E só mais um pequeno parêntese, você falou muito bem, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos no primeiro dia de aula é quais são os lazeres deles, né? O que eles fazem no tempo livre. E a partir da resposta deles, né, eu tento construir a minha aula, porque eu acho que é realmente através dessa via que a gente faz com que eles interessem mais pelos assuntos que a gente quer tratar, né? E aí é um pouco de Paulo Freire, né, que é falar realmente a língua deles. Mais uma vez, muito obrigado, sempre um grande prazer escutá-lo, e eu sou fã da sua visão de mundo, né? Eu gosto muito da geopolítica, então, para mim, você tem uma visão geopolítica da sua área, mas de outras áreas, tá? Um grande abraço. É isso, Marcília. Valeu, César, obrigada, e a gente passa logo para o Marlon. Marlon? Funcionou aí? Isso, querido, estamos te ouvindo. Beleza. Boa noite a todos, boa noite, professor. Vou ser bem breve aqui. É o seguinte, eu tenho estudado um pouco dessas questões de estudos culturais, e sempre eu vejo a questão urbana envolvida com isso. E eu trabalho com atividades de aventura, esportes na natureza, e eu estou tendo um desafio que eu estou querendo tentar entender os estudos culturais em contexto rural e silvestre. Existe algum trabalho, você tem visto alguma coisa? É possível aplicar o conceito de estudos culturais dentro desse contexto rural e silvestre? Essa é a minha dúvida, porque eu não tenho encontrado coisas que caminham nesse sentido, sempre é contexto urbano e tal, essa é a minha dúvida. Obrigado. Muito bem, obrigado pelas questões. Olha, César, o mundo árabe, se você for ali na Espanha, em Granada, naquelas cidades que foram colonizadas pelo mundo árabe, tem um museu que mostra como era a cultura muçulmana, judaica e cristã, lá pelo século IX, X depois de Cristo, já que o islamismo surge, o islamismo que vai aglutinar esse mundo árabe inicialmente, depois vai se expandir, ele surge no século VII. Então, no século X, eles já tinham conquistado parte da Península Ibérica, e os muçulmanos, eles eram, junto com os judeus, a alta tecnologia da época. Eles tinham conhecimentos de medicina, de astronomia, de filosofia. A Avicenna e a Averroé são filósofos árabes. Eu fiz filosofia também, né? Eu fiz turismo e filosofia. Então, o mundo árabe tinha uma força intelectual, social, cultural muito forte, que se perdeu ao longo do tempo. E aí entra aí o colonialismo europeu, entra a ascensão das monarquias ditatoriais que até hoje estão no poder. Só que aí tem uma contradição. A hora que você pega esses países árabes, como eu falei, eles estão investindo em alta tecnologia no mundo de finanças, em marketing, em entretenimento, lazer, gastronomia, eventos, esportes. Esportes. Né? Esse ano foi interrompido, mas estava para ser inaugurado agora em 2020 uma feira mundial entre Dubai e Abu Dhabi. Uma feira mundial que será inaugurada, está pronta e fechada por causa da Covid-19. Mas em 2021 essa feira será inaugurada e ali tem tudo que você possa imaginar do mundo contemporâneo nesse espaço árabe, muçulmano. A própria, nós não vamos conhecer porque nós não somos muçulmanos, mas se você for para Meca, na Arábia Saudita, a organização do turismo religioso em Meca, na Arábia Saudita, Meca e Medina, é uma coisa fantástica. Você procura no Google Meca para ver as fotos dos hotéis, da estrutura que existe para receber o peregrino muçulmano, desde o mais pobre, que chega lá de esmola, até o cara que chega no seu jato privado.
Então, eles têm essa visão que é muito avançada e, em parte, copiada da Ásia, de Singapura. A China comunista, a China tecnicamente comunista, tem as zonas econômicas especiais capitalistas, e a China comunista tem no seu território 2 parques Disney. Um em Hong Kong, que é mais antigo, que eu conheço, e o outro em Xangai, que é mais novo, que eu não conheço. Então você vai pensar, porra, mas a China comunista tem 2 parques, aquilo, lembra Paraleiro o Pato Dono, do Matelar, do Armando Matelar? Vocês não lembram porque vocês são muito jovens. Mas teve um tempo que a escola de Frankfurt, a escola da teoria crítica, falava que isso era aparelho ideológico do Estado. Pois bem, a China botou o aparelho ideológico do Estado, da Disney, para ganhar dinheiro no seu território. Como é que a gente dá conta disso? São categorias novas, são pensamentos novos, são desafios novos. Então, quais os lazeres nesse mundo árabe? No mundo árabe rico são muitos. Agora, eles não tiveram iluminismo no islamismo. Em vários países, o islamismo é ainda uma religião que oprime as mulheres. Né? E aí eu lembro do Michel Houellebecq. O Michel Houellebecq é o autor francês que escreveu Submissão. Aliás, Michel Houellebecq ou Houellebecq. Deixa eu ver se eu escrevi certo. O Michel Houellebecq é um autor francês, ele escreveu Submissão, e ele escreveu recentemente Serotonina, aonde o Michel Houellebecq, qual com ele aí? Em Serotonina, ele coloca, tem a ver, a crise do homem macho, branco, heterossexual. E ele é fruto dessa crise. Ele é um cara hétero que adora sair com prostitutas, já está nos seus 60 e tantos anos, nunca casou, ele gosta do sexo poliamor, ele gosta do sexo à vontade, e ele escreveu Submissão, que é uma França submetida à lei islâmica. Você que estudou na França, você deve ter tido contato com essa realidade. Aliás, os processos racistas estão bombando na França, e em Serotonina, o Michel Houellebecq antecipou essa rebelião dos coletes amarelos. O livro Serotonina é genial. Qualquer homem hétero, homo, bissexual, sem sexo, qualquer homem que leia vai se identificar. E mulheres também. As mulheres não gostam do Michel Houellebecq. Tá? Olha aí, ele é asqueroso, então. Ele é asqueroso, mas é genial. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade é asquerosa, mas é genial. E ele retrata isso. Né? Então, a hora que você fala, o mundo árabe não resolveu alguns problemas. E o mundo cristão resolveu? Nós continuamos racistas, nós continuamos homofóbicos, nós continuamos machistas e somos cristãos de bem. Né? Cristãos de bem que matam os índios, que matam os negros. Já matamos milhares de pessoas de Covid-19 no Brasil sem necessidade. Porque os homens de bem, não estão fazendo uma política de saúde. Também como não faz há décadas. Né? Por que Manaus... Porque nunca teve um sistema de saúde decente. Né? A corrupção, o mal feito, a brutalidade existe há décadas, há séculos no Brasil. Né? Então, a gente fala que os muçulmanos não resolveram alguns problemas. Nós também não, os judeus também não, os budistas também não. Nós estamos num processo de construção de valores civilizatórios. Né? E o Marlon, sobre a natureza, sobre o mundo rural, tem um livro sobre a paisagem que é sensacional, do Simon Schama, que você talvez pode usar sobre a questão da paisagem. Obrigado, Aparecida, obrigado. Agora, sobre o mundo rural, o que acontece no mundo rural? O mundo rural brasileiro virou o agrobusiness. Todo mundo veio para as cidades. Então, aonde está o mundo rural no Brasil? Nas periferias das grandes cidades, nas periferias das áreas metropolitanas. Ali ainda há valores bons, e ainda há preconceitos, que são valores ruins desse mundo rural.
Agora, a hora que você vai, né, todo mundo fala em turismo verde, green tourism, fala-se em turismo rural. Cara, o turismo rural nada mais é do que o conforto adaptado ao mundo rural. Eu não acredito em turismo rural em lugar que não tem aquecimento quando é frio, que não tem ar-condicionado quando é quente, que não tem conforto, segurança e higiene. Acabou. Acabou. Esse negócio de rústico, de tosco em turismo, acabou. A partir de agora, dessa última pandemia, porque teve várias outras, né? Teve H1N1, teve ébola, teve HIV, teve gripe do Oriente Médio, teve gripe do porco, gripe da vaca, vaca louca. A partir dessa última pandemia que parou a parte da economia mundial, a questão de higiene agora vai ser fundamental. Ou seja, esse antigo higienismo, lembram desse conceito de higienismo? Ele volta com uma força brutal, né? Entendeu? Ele volta com... Eu saio de casa, eu me sinto numa estação espacial, porque precisa botar máscara, precisa passar álcool gel, precisa descer, e daí você volta. Eu não limpo nada que eu compro no supermercado, taco na geladeira. O vírus que se dane com o frio. Agora eu já passo álcool gel, vou tomar banho. Então esse higienismo, ele volta com uma força muito grande, né? E a gente vai precisar entender essa chamada nova normalidade, que vai ter algumas coisas novas e vai ter muito dos nossos preconceitos, dos nossos malfeitos, né? E o que a gente precisa é higienizar a mente, a gente precisa ter a mente aberta. Temos novos problemas. Novos problemas se resolvem ou com novas soluções, ou com velhas soluções adaptadas aos novos problemas. Eu vou repetir a indicação. 21 lições para o século XXI, do Harari, e eu indico também o Sapiens, o livro dele, e o Homo Deus. O cara é professor de História na Universidade de Jerusalém, né? E se tornou um best-seller internacional. Alguns acadêmicos não gostam de citar best-sellers internacionais. Eu não tenho esse problema. Tá? Por quê? Porque eu não sou acadêmico arcaico. Eu sou velho já, meio velho. Velho não, né? Porque velho agora é a partir de 75 anos, segundo os japoneses. Eu sou Yod. Yod é Young Old, né? Velho é depois de 70, 75. Eu também gostei, César. Então, a gente precisa ter a mente aberta. Nós temos novos desafios. E, ao mesmo tempo que a gente tem novos desafios, a gente tem uma mentalidade retrógrada no Brasil. E a Covid-19 está mostrando ao mundo o quão egoístas, limitados e brutos nós somos. Nós somos o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, quase 80 anos depois. Essa cordialidade, que é a brutalidade, que é uma selvageria, nós estamos cada vez mais mostrando ao mundo. E vamos pagar caro por isso. Se a direita rica no Brasil entendesse o que está acontecendo, ela exigiria mudanças na política externa, na política educacional e na política de saúde. Se nós tivéssemos uma direita, uns conservadores inteligentes e com mínimo de formação liberal. Nós não temos. Nós temos a brutalidade. Maravilha. Maravilha, professor. Lembrando aqui que nós avisamos no chat que na sua fala agora encerraríamos as inscrições. E aí nós temos mais 2 rodadas de perguntas, tá, professor? Então, agora nós temos a Sheila e a Kelly. Então, Sheila, por favor. Ok, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Professor, muito obrigado por toda a sua fala. Estou aqui prestando atenção nela, e ela me chama mais atenção que as coisas que eu estou também tentando organizar, que a gente está vivendo tempos muito interessantes e estranhos, né? A minha pergunta, ela, em alguma medida, você já respondeu ao longo da sua fala, mas eu vou fazer ela mesmo assim, porque eu gostaria de te ouvir mais um pouco. Eu estou interessada em entender seu conceito de entretenimento, né, compreender um pouco por onde isso passa, porque você, do jeito que você fala, ele me pareceu bem amplo, bem misturado, queria
tentar sintetizar, ou se você não quiser, não precisa, fica bem à vontade, tá? Obrigada, e obrigada pela sua presença aqui. Um abraço a todos. E todas, né, gente? Obrigada, Sheila. Passamos logo, então, para a Kellen. Por favor, Kellen. Boa noite, professor. Boa noite, pessoas lindas e especiais, auricolenses e visitantes. Professor, parabenizar pela sua fala, fantástica. Nos traz uma perspectiva, inclusive, diferenciada de apresentação, que me chamou muita atenção. E eu fui anotando aqui, para além da sua apresentação, aqui nas falas, eu fui anotando algumas questões que vou falando para depois fazer minha pergunta direta, que ela já foi formulada logo no começo. Você falou sobre revoluções tecnológicas versus novas conexões com a natureza, mundo líquido e hipermodernidade, falou de gestão e governança do entretenimento numa perspectiva ética, inclusive falando essa palavra ética, falou de autotecnologia e toque humano, trouxe as questões que foi a partir da pergunta do César, né, com outros conhecimentos para além dos ocidentais, e também falou de construção de valores civilizatórios. Então, a partir de todas essas questões, eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho como que você poderia ver, como poderia pensar uma decolonialidade nas questões relacionadas ao lazer e ao turismo, neste momento nos estudos nossos desenvolvidos aqui no Brasil. Desculpa, como eu poderia pensar o quê? Eu perdi essa palavra. Decolonialidade. Decolonialidade nas questões relacionadas ao lazer e ao turismo. Tá bom. Nos nossos estudos aqui no Brasil. É isso. Obrigada, viu, professor? Foi fantástico. Obrigado, Kellen. Então, estão me ouvindo, né? Então, a Sheila, em primeiro lugar, olha, no meu livro, eu coloco, desculpe, entretenimento, a grosso modo, é qualquer atividade organizada e paga. Ah, mas eu fui no parque assistir uma orquestra sinfônica e não paguei nada. Alguém pagou. A prefeitura pagou, a empresa de bebidas pagou, alguém pagou. Entretenimento, em geral, é qualquer atividade organizada e paga. É diferente da recreação ou de atividades outras de lazer que o Nelson Marcelino coloca. Não tem a ver com esse conceito. Tem a ver com ganhar dinheiro, com business, tem a ver com management, tem a ver com governança. Né? Por exemplo, a Disney, que eu falei da Disney, a Disney, há décadas, ela tem uma política cultural de evitar estereótipos, de evitar preconceito, de evitar racismo. A Disney é um grande estudo, né, para estudos culturais. Inclusive, a Disney, há muito tempo, aceita casais homossexuais masculinos ou femininos entre os quadros de seus funcionários. Por quê? Conservadora. Casamento é conservador. Seja heterossexual ou homossexual, casamento é conservador. E a Disney aceita por causa disso. É melhor o cara casado ou a mulher casada também, que não vai ficar sozinho na balada e vai trabalhar legal, e por aí vai. Então, o entretenimento é hoje um dos fatores no mundo geradores de grandes negócios, inclusive na pandemia, a área do entretenimento indoor cresceu, que é essa área que nós estamos aqui. Isso aqui é caro que nós estamos fazendo. A gente não está pagando nada, nós não pagamos, mas a USP está pagando o Google Meet e provavelmente a Federal de Minas Gerais está pagando o Google Meet. E esse, da mesma maneira que a gente está fazendo um papo informal, a gente podia estar cantando, a gente podia estar recitando, entretenimento. Então, o conceito de entretenimento é muito amplo e ele é permeável. Tá? Ele se comunica, entretenimento se comunica, a UFV também está pagando. Entretenimento se comunica com a educação, com a cultura, com esportes, com eventos, com hotelaria, com política, com religião. Entretenimento é religião. Você pega esses neo-evangélicos, você pega a renovação carismática católica, a Canção Nova, os cultos religiosos são momentos de entretenimento. O padre Marcelo, lá, o da educação física, né, o padre Marcelo Rossi,
A missa dele é entretenimento, entendeu? Então, a gente não pode ter preconceito. Agora, sobre a decolonialidade, eu não penso nisso. Eu não penso nisso. O mundo cultural é cada vez mais interativo. Então, colonialidade de quem? Quem que nos influencia? Pelo contrário, a hora que eu falei, né, tem influências que são boas. Né? Por exemplo, o livro aqui da vulva, né, da mulher, a mulher é escandinava. E daí que ela é escandinava, eu estou um pouco me lixando. Eu quero saber se em estudos culturais, se em turismo, se essa proposta é aberta, é inclusiva, se ela não é preconceituosa, se ela não é sectária, se ela não é reacionária, se ela for exclusiva, se ela for machista, se ela for racista, é Bacurau, né? É o filme Bacurau. Você tem brasileiros, tem uma parte da produção brasileira que é nossa e é reacionária, e é excludente. Então, eu não vejo problema. Tem um livro aí que a gente estava falando A Origem do Mundo é essa aqui, olha. Ela é escandinava. E aqui, Meg, John Barker e Julia, eles são, sei lá, se são ingleses, mas eles escrevem sobre a teoria queer. A mim não me importa se é japonês, se é chinês, se é brasileiro, se é inglês. Eu quero saber de coisas que são inclusivas. E tem esse livro Horrors Imperiales, da Mary Pratt, eu acho que vocês podem printar aí, né? Literatura de viagens e transculturação. Essa é uma sacação legal. Então, eu não vejo problema, eu não vejo mais pensamento colonial. Pensamento colonial, um pode acusar o outro de pensamento colonial, entendeu? Para mim, a diferença se faz, e a Mary Pratt coloca isso há tempos, eu estou entendendo o outro, eu estou tendo empatia, existe alteridade, eu me coloco no lugar de outra pessoa. Né? Por exemplo, eu escrevi na questão de gênero, eu tenho um texto sobre a origem do machismo na mitologia, na religião e na filosofia. Por que eu não vou escrever sobre o feminismo? Porque eu não sou mulher, Agora, eu posso escrever sobre o machismo. Entenderam? Agora, aí não me importa a nacionalidade dos outros, me importa a possibilidade de articulação em função de valores civilizatórios, de ética e da construção de uma justiça social. O nosso grande problema é a construção de uma justiça social em todos os níveis. E em alguns momentos, por exemplo, esse momento é o momento de lutar contra o racismo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, é o momento de lutar contra o reacionarismo, no geral. Aqui é mais amplo. Mas nos Estados Unidos, hoje, a questão é racial. Então, não adianta você falar, todas as raças precisam ser protegidas. É óbvio. A questão é que a gente não protege certas raças. A gente persegue certas raças. Então, é essa questão que é importante. São oportunidades de construções híbridas, exatamente, Karen. A ideia é a construção autoritária, né? E aí a gente vai se valer de todo mundo. E no Brasil, a gente tem uma produção na música popular brasileira. Vocês leram Torto Arado? Torto. Professor, acho que o microfone está desativado. Ele desativa automaticamente. O Torto Arado é um romance brasileiro que foi recentemente publicado, que eu recomendo muito. Ele é doutor em geografia, negro, eu acho que é da Bahia. E ele mostra, assim como a Kindred mostra a realidade dos negros nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome, mas vocês colocam aí no Google, eu li o ano passado, o Torto Arado. É um livro que eu acho que ganha o prêmio Jabuti esse ano. Né? E aí você tem várias outras autoras brasileiras e autores brasileiros que estão trabalhando com essa questão, né? Com a questão racial, com a questão de gênero, com a questão de inclusão. E a literatura brasileira, ela muitas vezes ela é ignorada por nós, assim como os quadrinhos. Né? Daí eu volto ao Comic Con.
O espaço dos quadrinhos independentes no Comic Con aqui em São Paulo é imenso, é imenso. E ali você tem todo mundo. Foi numa dessas feiras de quadrinhos que o Felipe Neto comprou a produção lá de quadrinhos LGBT e distribuiu, porque o prefeito do Rio de Janeiro, ou o governador, queria proibir. Lembra dessa história? Por que o líder neo-evangélico do Rio de Janeiro quer proibir o quadrinho LGBT? Porque ele é uma besta, né? Tá gravando, né? Vamos me complicar com isso. Foi do Rio de Janeiro. E aí o Felipe Neto comprou toda a produção com uma equipe, a equipe distribuiu. Então são essas ações que se tornam ações eficazes de inclusão cultural, de participação das pessoas. A gente precisa lutar contra isso. E é o que eu sempre digo. A gente precisa bater nos conservadores aonde mais dói, que é no bolso. Por isso tem que fazer boicote. Não vou comprar produtos de gente que está querendo uma nova ditadura, que está querendo AI-5, etc. Vou boicotar produtos dessas empresas que estão favorecendo a ditadura. Vou boicotar produtos de empresas que são racistas. E a própria academia é resistente, né? Exatamente, eu vou malhar em outro lugar, César. Né? Aliás, eu não vou malhar em lugar nenhum. Eu gosto de caminhar. Eu fui fazer academia, daí saí de lá com uma hérnia inguinal, chega. Então eu vou caminhar e vou malhar no bar. E outras questões aí. Ótimo, ótimo isso. Também agora, hoje é a conversa de bar, né? Então nada de malhar. Professor, nós temos então, para finalizar essa nossa rodada, a professora Simone Hecker e o professor Romildo. Então, professora Simone. Boa noite a todos, a todas. Obrigada, professor Trigo, pela exposição das suas ideias e pela a indicação da literatura, né? Uma literatura contemporânea, importante, que foge um pouco dos clássicos e introduz outros clássicos, né, que na medida do possível vão se tornando também aporte teórico para vários estudos, então muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta em relação a assim, os estudos culturais, a história dos estudos culturais. Eu vou citar o Stuart Hall porque é um clássico dos estudos culturais e é base teórica de muitas pesquisas, né, que vêm sendo trabalhadas no campo da educação física, nos estudos do lazer. Então, a gente estuda o Stuart Hall, então é importante que a gente também localize esse autor dentro desse universo de autores que você colocou. E ele faz uma crítica, né, assim, contundente sobre a questão que a história dos estudos culturais se desenvolva pelas boas teorias, que você mostrou boas teorias, e que o Stuart Hall faz uma crítica, que essas boas teorias elas podem causar uma certa ilusão racionalista do que sejam os estudos culturais, e que muitas vezes falta um pouco desse diálogo entre a relação teórica e prática, que seria uma relação dialética, que seria uma negociação entre essa teorização que está nessa literatura que você apresentou e as práticas culturais vivenciadas, né, que estão em prática hoje no Brasil. Né? Então, como que a gente faz essa conexão entre esses estudos culturais contemporâneos e a prática concreta, que seria esse diálogo, essa relação dialética. E aí, nesse caso, a gente sabe que a cultura é tudo que nos atravessa e que tudo que vai permitindo que a gente se expresse. Você apresentou várias culturas, várias formas de expressão, várias linguagens. E aí eu perguntaria assim, tudo bem, como que a gente faz os processos metodológicos e investigativos para fazer essa relação dialética entre essas grandes teorias, essas grandes literaturas, essa ilusão racionalista que você colocou, com a prática cotidiana. Então, dentro do campo dos estudos culturais, quais seriam as metodologias para fazer uma investigação dentro desse triângulo aí entre raça, gênero e idade? E como que fica? Você é professor dos programas de pós-graduação, é orientador de teses, mestrados. As metodologias que nós usamos hoje, ela é dialética em relação a essas grandes teorias mais racionalistas aí e a prática cotidiana no Brasil?
Obrigada, Simone. Professor Romilson, agora, por favor. Romilson. Romilson, está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Sim, sim. Obrigada, querido. Dificuldade em abrir aqui o microfone. Saudar a todos do Auricoline, essa conversa de bar sem bar maravilhosa. Saudar o professor Trigo, parabéns pela bela explanação, foi ótimo aí. Queria dizer que você acabou me estimulando aqui a comprar 2 livros, que foi... Já entrei aqui no Amazon e comprei os 2 livros mais citados, Las Virgens de Sicários e o Kindred, Laços de Sangue, né? Acabei me estimulando aqui, comprando esses 2 livros aqui no Amazon para fazer uma leitura. Mas eu queria fazer uma pergunta muito na linha do entretenimento, né? Eu vi que a sua concepção de entretenimento leva para a linha do mercado e essa concepção de atividades organizadas pagas. E eu sou daqui da Bahia, sou da Universidade Federal da Bahia e convivo aqui no entorno das regiões onde alguns empreendimentos turísticos se fazem presente, né? Exemplo de Praia do Forte, Embaçaí, Diogo, regiões aqui que têm grandes empreendimentos, exemplos do que é antigo Costa do Sauípe, que hoje é a Pousada Rio Quente, o Grande Hotel Estela Maris, você tem o hotel do Iberostar, enfim, hotéis que são grandes aqui na região e que se implantaram dentro desta região aqui na Bahia, por exemplo, e transformam o lugar em não lugar. Eu considero isso uma coisa que a gente precisa pensar juntos. E acaba interferindo nas comunidades locais. A pergunta é, como ressignificar os empreendimentos turísticos para além do não lugar? E de que maneira esses mesmos empreendimentos turísticos podem contribuir para uma ação de cidadania para que as próprias pessoas que moram na comunidade possam ter acesso aos bens culturais do lazer para além dessa visão mercantilista só, mas com o usufruto dos bens culturais. É exemplo do que você citou de uma livraria comunitária. Parabéns pela bela fala, foi ótimo. Ok, obrigado, professora Simone e professor Romilson. É o seguinte, essa questão da dialética, né? A professora Simone falou várias vezes em dialética. Qual dialética? A dialética marxista? A dialética fenomenológica? Uma dialética pós-moderna, de Jean-François Lyotard? Uma dialética hipermoderna, do Lipovetsky? A dialética é a dinâmica, né? Dependendo de como a gente, de quais instrumentos teóricos, de qual metodologia a gente vai usar, a gente insere a questão dialética. Não estou falando de coisas relativas, não. Estou falando de opções conceituais e metodológicas. Por exemplo, Queer Studies, né? Do Queer Studies. É uma opção. Isso aqui é absolutamente dialético. Por quê? Porque aqui tem o Michel Foucault, tem a Judith Butler, tem os pensadores neoliberais, tem as questões do feminismo queer, tem as questões de poliamor, são questões novas, né? Por que todo mundo tem de ser monogâmico? Por que todo mundo tem de casar? Não tem isso. Então, a questão dos estudos queer, e junto com estudos de gênero, são um exemplo que a gente vê de como isso está sendo reestruturado. Você tem um livro chamado Mainstream, que é do Frederic Martel. É um livro que foi pouco lido aqui. Mainstream. Escrevi lá errado. Mainstream. Do Frederic Martel. E o Frederic Martel, ele tem o Mainstream, tem um livro chamado Global Gay, que é a cultura gay global, né? Porque a hora que você vai falar de estudos gays, LGBTQ, né? Você tem uma série de tipos de gays, você tem uma série de mulheres no feminismo, você tem, inclusive o Martel publicou nos armários do Vaticano recentemente, fazendo uma devassa
na homossexualidade dentro do Vaticano, na Santa Sé. Foi um livro super comentado. E a Igreja Católica, pela primeira vez, aprendeu o que deve fazer nesses casos em termos de public relations, de relações públicas, que é nada. A Igreja, o Papa deve ter proibido, o Francisco deve ter sido, calem a boca. O livro passou, quem estava citado lá provavelmente se ferrou, foi aposentado, alguns foram presos, enfim. Então, essas questões são algumas das questões com as quais a gente trabalha, e que tem a ver com o que o professor Romilson colocou. Então, estou saindo da questão da professora Simone, depende da... A gente precisa ter essa dinâmica. Essa dinâmica eu chamo, essa dialética, que eu gosto muito, né, da questão dialética também. Eu não uso a dialética marxista, eu vou mais pela fenomenologia, mas tudo é dialético, né? E aí que entra o espaço para a contradição e para o paradoxo. Nós somos contraditórios, nós somos paradoxais. E aí a gente entra em algo que o professor Rumis colocou, que eu acompanho Costa do Sauípe, ali em Mata de São João, já fui dar curso pelo antigo Ministério do Turismo, acho que foi no governo Dilma, ou Lula, a gente foi dar cursos de conscientização aí em Mata de São João para evitar o turismo predatório. E o que nós conseguimos? Nada, porque o turismo continua predatório. Isso não é um modelo decente, né? Esses resorts, essas ilhas, elas são aquilo que se chama em alguns lugares do overtourism e que gera turismofobia, que a Covid-19 bloqueou o overtourism, em Dubrovnik, em Veneza, é altamente... Barcelona, até na Islândia estava tendo o começo do overtourism. Então, isso é predatório, isso não é um modelo de desenvolvimento razoável. Você não respeita a capacidade de carga, você não respeita as questões ambientais, você não respeita as questões culturais. E quando o Sauípe foi inaugurado, eu visitei as obras, eu estava num congresso lá em Salvador, nós estávamos num congresso da AIEST, foi em 2002. 2002, um congresso, Associação Internacional de Especialistas Científicos em Turismo. E a hora que nós chegamos em Sauípe, que estava ficando pronto, tinha um grego que trabalhava com planejamento, ele perguntou para mim, teve estudo de demanda, teve planejamento físico hoteleiro, teve planejamento ambiental? Eu falei, não. Ele falou, percebe-se. E foi um fracasso, Sauípe. As primeiras redes hoteleiras saíram, porque faltou o quê? Faltou qualidade de serviço, faltou visão holística, faltou management e faltou governança, aquilo que eu respondi anteriormente. Então é evidente, eu não acredito muito, eu critico a questão do não lugar, tudo é lugar, tudo é lugar. O aeroporto de Congonhas é um lugar, a Disney é um lugar. A Disney é um lugar, os parques temáticos são lugares. Não lugar, para mim, é um deserto, sem nada. Né? Agora, o problema é mais grave que o não lugar. O problema é que é um lugar pernicioso. É um lugar onde a população é explorada, onde a população foi expulsa. Então, é evidente que um modelo desse não é do nosso interesse. Não é do nosso interesse de um turismo mais bem elaborado. E aí, eu sei, o Marco Augé, eu gosto do Marco Augé, mas você tem interpretações do texto do Marco Augé. Né? Você tem ele mesmo, em algumas entrevistas, falou, olha, você não pode dizer que a Disney é um lugar. A Disney tem história, a Disney tem identidade, o aeroporto de Congonhas tem história, o aeroporto de Congonhas tem identidade. Então, alguns lugares são estéreis, alguns lugares são nefastos, alguns lugares são ruins, né? Mas sempre é um lugar. Então, a gente precisa... Eu sou totalmente contra esse tipo de explorações em resorts, e tem um livro do Michel Houellebecq, a gente falou dele, esse livro do Michel Houellebecq, Plataforma, que é do ano 2000, tem 20 anos. Ele defende o turismo sexual. E ele antecipa o ataque do terrorismo islâmico nos resorts. Por que os terroristas islâmicos atacaram os resorts em 2002 na ilha de Bali, na Indonésia, que eram muito frequentados principalmente por australianos? Porque o turismo é o símbolo do Ocidente.
Agora veja o paradoxo. Quem melhor administra o turismo de massa no mundo hoje? Os países orientais e os países islâmicos. Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Indonésia, Malásia, muçulmanos. China, Japão, Coreia do Sul, Sudeste asiáticos. Eles são os que melhor administram o turismo no mundo hoje. Então é isso que a gente... É uma contradição, é um paradoxo, né? Mas você não tem aeroporto nos Estados Unidos tão bom como tem na Ásia e no Oriente Médio. Os aeroportos são maravilhosos. Bom, eu tive em vários países árabes, mas aí tem uma questão. Eles adoram brasileiro. Então, eu ia lá em congresso, etc. Sempre fui super bem tratado, porque eles pelo menos gostavam, né? Até o governo, até há 3, 4 anos, eles gostavam muito dos brasileiros. E a gente era super bem recebido, eles gostavam do futebol, gostavam da música, conheciam a política. Então, aí tem um viés. Eu sempre fui super bem recebido mesmo, ninguém me conhecia. Ah, você é brasileiro? Então tinha um tratamento legal por ser brasileiro. Ninguém sabia que era professor, nada disso. Ia lá num congresso, era anônimo. Né? Então são essas questões que eu acho, professor Romilson, a sua questão tem a ver com o overtourism. E o overtourism é predatório. Tudo que é predatório é péssimo. E isso matou... O Airbnb matou certas áreas centrais de cidades na Europa, como Barcelona, como Madrid, como Lisboa. As pessoas foram expulsas. Pagavam aluguel de 400, 500 euros, de repente, o proprietário, o dono do imóvel, ganhava 800, 900, 1.000 euros alugando para o Airbnb. Daí expulsava o morador residente para colocar turista. Daí tem proprietários de Airbnb que, num apartamento pequeno, põem 10, 15 pessoas. Aí você tem o overtourism. Aí você tem algo predatório. Bom, me estendi um pouco. Espero que vocês tenham entendido. São questões complexas. Espero que eu tenha respondido. Obrigado, professor. Obrigado. Nossa, ótimo, professor Trigo, assim, reflexões maravilhosas aí, principalmente, né, para o grupo, a gente está aí ganhando nessa trajetória de estudo aí dos estudos culturais, né, a gente agradece demais a sua fala, e aí nós tivemos aqui um teto de quase 75 pessoas, maravilhosa a participação de todos, então agradecer também a todos os participantes, agradecer demais, professor Trigo, pela fala, maravilhosa a sua fala, e lembrar que a gente tem toda essa gravação, né, a indicação das leituras, elas estarão disponibilizadas no canal do YouTube, do Oricolé, e também no link do Facebook, né, para as pessoas terem acesso após aí. Então, professor, eu já me despeço agradecendo muito. Deixo com você, né, um momento agora para finalização, né, na sua participação aqui. E aí já passamos para o professor Helder também, agradecendo também a participação das pessoas, o respeito ao tempo, né? Isso também é algo importante. Muito obrigada, viu, professor? Foi um prazer ouvir. Olha, eu que agradeço o convite de vocês, adorei o papo, adorei a conversa, e o meu e-mail é trigo@usp.br. Se quiserem, né, qualquer contato, estou aí à disposição. Foi um prazer aí e quebrar um pouco nessa solidão. Eu moro sozinho, então é um prazer conversar com gente aí descolada e que está trabalhando em assuntos similares ao meu. Eu que agradeço a vocês todas e todos. Parabéns pela organização e vamos aí, tem muita coisa pela frente, tem um país a reconstruir e uma área nossa de ciências sociais e ciências sociais aplicadas a ser fortalecida. Boa noite para todo mundo. Nossa, maravilhoso. Obrigada, professor, e que a gente tenha aí um momento, logo passará tudo isso que estamos vivendo, e a gente tem um momento de beber juntos, aqui em Belo Horizonte, aí em São Paulo, né? Então, professor Helder. Bom, Trigo, também queria agradecer a todos e todas que participaram aí conosco nessa noite, e um agradecimento especial ao Trigo aí pela
oportunidade que nos deu de conversar com ele. É um querido. Muito obrigado, foi sensacional e a gente conta com você em outras ações, viu, meu querido? Obrigado, então. Semana que vem estaremos de novo aqui. Logo nós divulgaremos o link da próxima semana e a semana que vem então será com o professor José Guilherme Cantor Manhani. O tema será lazer e estudos etnográficos, tá bom? Grande Manhani. É isso. Boa noite, gente. Se puder, obrigado. temos em casa, né? Um abraço. Legal. Beijo a todos. Trigo, Boa noite. depois a gente passa o vídeo, o link do vídeo e os comentários também todos, tá? Por favor, passa para mim que eu vou divulgar.